Está aberta a sessão solene para homenagear os militares pioneiros de Brasília. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta sessão está sendo realizada graças a requerimento do excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Quero convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Segurança do Distrito Federal, general Gilberto Serra, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido também para compor a mesa o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Coronel Lúcio Mário de Barros Góes. Convido para compor a mesa também o senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Tasso Januzzi. Convido também para compor a mesa o senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, senhor Amador de Arimateia. E convido também o excelentíssimo senhor líder do Partido Liberal nesta casa e autor do requerimento desta homenagem, deputado Renato Rainha. Convido os senhores e senhoras a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
mais que a vida, teus insonhos limpos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tenho a honra de conceder a palavra neste momento ao autor do requerimento, deputado Renato Rainha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, general Gilberto Serra, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, general Lúcio Mário de Barros Góes, senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, meu amigo Tasso Rea Januzzi, senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, também meu amigo Amador de Arimateia. Senhoras e senhores, deputados, deputadas distritais, militares pioneiros de Brasília aqui presentes, familiares que nos honraram com a presença nesta casa, e pessoas, também militares pioneiros, que vieram do estado de Goiás e do estado de Tocantins, além dos que residem aqui no Distrito Federal, para nos prestigiar e nos dar a honra de poder prestar essa humilde homenagem a vocês. Muito antes de ser projetada e construída, Brasília foi sonhada por um educador italiano que a Igreja Católica canonizaria em 1934 com o nome de São João Bosco. Numa das visões de lugares desconhecidos que costumava ter durante o sonho, Dom Bosco refere-se a uma grande civilização que nasceria entre os paralelos 15 e 20, exatamente aqueles dentro dos quais Brasília se encontra. O sonho virou realidade pela ação do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mas alguns consideraram Brasília como uma cidade artificial, na medida em que ela não se desenvolveu como as cidades naturais, à margem de um porto marítimo ou fluvial, ao longo de uma estrada ou em torno de um ponto de interesse econômico ou paisagístico. Brasileiros de todas as regiões do país, especialmente das menos favorecidas, tomaram parte na construção da cidade. Iniciada em 1956, dando à sua população um caráter de autêntica integração nacional. No primeiro censo demográfico, realizado em 1957, a população de Brasília era de 12.700 habitantes. E em 1958 já contava com 50 mil habitantes. Neste mesmo ano, 1958, mais precisamente no dia 21 de maio, veio para Brasília a 6ª Companhia de Guarda do Exército Brasileiro, composta por soldados oriundos dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, tendo sido a primeira unidade militar a se instalar no sítio da futura capital do país. Durante o período de 21 de maio de 1958 a 21 de abril de 1960, a 6ª Companhia de Guarda prestou grandes e relevantes serviços à nossa cidade, participando de recepções, guarda e segurança do presidente da República e dos demais dignatários de muitas nações que visitaram Brasília na época de sua construção.
A 6ª Companhia de Guarda, pela sua brilhante atuação, foi alvo dos maiores e merecidos elogios, não só por parte dos chefes militares brasileiros, mas, acentuadamente, por governos estrangeiros e por seus representantes que aqui estiveram. A 6ª Companhia de Guarda não só prestava honrarias e seguranças às autoridades constituídas, mas também atendia a pedidos de urgência da população, principalmente para debelar focos de incêndio que ocorria com grande frequência em diversos pontos da então Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirante, e em canteiro de obras, uma vez que as construções eram todas de madeira. Os senhores se lembram muito bem disso. Além da prestação desse tipo de socorro, os integrantes da 6ª Companhia de Guarda auxiliavam na manutenção da ordem e da segurança pública na capital federal, no Distrito Federal. Todas essas ações contínuas e múltiplas fizeram dos componentes da 6ª Companhia de Guarda os verdadeiros heróis anônimos do Cerrado, aos quais prestamos esta justa homenagem em nome de toda a tropa, lembrando apenas alguns dos senhores, como o caso do capitão Kleber Gomes Ferreira, seu primeiro comandante, hoje general e residindo no estado do Rio de Janeiro. Do general Tasso Rea Januzzi, na pessoa de quem tenho a certeza que homenageio a cada um dos senhores pelo carinho que os senhores têm para com o coronel Januzzi, hoje coronel e atual presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, que nos honra também com a sua presença. Do capitão Wilton do Vale, segundo comandante e hoje coronel. Do sargento Augusto, do cabo Napoleão e dos soldados Tomás e Jair, entre outros que hoje trocaram os seus pijamas de reserva pelo uniforme verde e amarelo da participação efetiva do resgate do seu passado e de sua história épica, vivida com bravura, coragem e denodo durante a construção da nossa querida cidade. Hoje Brasília está a reconhecer o trabalho desses heróis. Nesta primeira e justa homenagem, por isto é que apresentei projeto de lei instituindo no calendário comemorativo do Distrito Federal o dia 21 de maio como Dia do Militar Pioneiro de Brasília, data que assinalará um momento que merece destaque, propiciando aos militares pioneiros reviver o passado com as lembranças dos acontecimentos, propugnando pelo seu incentivo ao companheirismo e à fraternidade, propagando e difundindo o espírito da corporação, a unidade, a camaradagem entre a tropa pioneira e os seus familiares e, principalmente, o amor eterno e um orgulho sem par de haver pertencido às hostes da tão orgulhosa 6ª Companhia de Guarda. Esse projeto, estabelecendo o Dia do Militar Pioneiro, foi aprovado semana passada na Comissão de Constituição e Justiça e temos certeza que será aprovado em outras comissões e nesse plenário aqui da Câmara Legislativa será também aprovado pela unanimidade dos seus deputados, como agradecimento e reconhecimento dos brilhantes trabalhos e serviços que os senhores prestaram não só a Brasília, como a nossa pátria. Para finalizar, comunico que continuo na defesa dos justos interesses dos militares pioneiros, como da implantação da sede da associação no terreno onde foi instalada a 6ª Companhia de Guarda, que insere-se no perímetro de preservação do plano piloto, submetendo-se assim a tombamento federal, exigindo, portanto, ações deste parlamentar junto ao governo federal. Ações essas que já começamos a desenvolver para que aquele lugar seja entregue à associação para que vocês possam preservar eternamente, através dos seus familiares, dos seus descendentes, a história viva de Brasília. Revivendo a história da 6ª Companhia de Guarda, que ao ser extinta em 1960, deu origem ao Batalhão de Guarda Presidencial e ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, estamos resgatando a história da nossa cidade. Eu gostaria, para finalizar, dizer que quando recebi alguns dos senhores no meu gabinete, juntamente com um amigo comum, o delegado Dr. Osni, eu pude ali receber vários documentos e várias fotos e vi ali a história viva da nossa cidade, da nossa capital. Com aqueles documentos históricos que os senhores me mostraram e que eu tive o prazer de ver aquele dia, eu tenho aqui que reconhecer a bravura, o pioneirismo,
o ideal dos senhores e, principalmente, a capacidade que vocês tiveram de fazer do sonho uma realidade. Quantas dificuldades os senhores passaram? Não existia nada praticamente no Cerrado. Muita poeira, muita chuva, muito frio, muito calor, muito sol. Aquela população chegando dos mais diversos rincões desse país, tudo desorganizado, e os senhores aqui com o dever de colocar ordem, com o dever de proteger as pessoas que aqui estavam, tanto a autoridade como povo que vinha para cá trabalhar, e eu tenho certeza, pelo que conheço dos senhores, que o mesmo carinho que os senhores dedicaram à proteção do presidente da República, os senhores também dedicaram ao mais humilde dos servidores e ao mais humilde dos trabalhadores, principalmente do ramo da construção civil, que estavam aqui em Brasília. Então, aos senhores que passaram por essas dificuldades todas para fazer a Brasília que nós temos hoje, esta Câmara Legislativa faz hoje o mínimo, que é reconhecer isso e prestar essa homenagem. E eu gostaria de dizer que eu passei um momento de muita emoção com vocês. Quando, há alguns meses atrás, eu participei de uma confraternização, onde estiveram militares pioneiros e familiares dos diversos estados deste país, reunidos aqui em Brasília, e eu pude ver que lá naquelas dificuldades, lá naqueles obstáculos vividos em 1958, 1959, 1960, os senhores forjaram não apenas o amor à pátria, mas os senhores forjaram uma amizade. E hoje os senhores representam, e hoje os senhores são uma única família, a família dos militares pioneiros, das quais eu tenho a honra de poder congratular e de poder conviver com os senhores. Parabéns aos senhores, Brasília e o Brasil é grato, e nesse ato a Câmara Legislativa reconhece toda a dívida que a nação tem para com os senhores. Muito obrigado e parabéns. Eu quero, neste momento, passar a presidência ao deputado Renato Rainha, ao mesmo tempo em que convido para compor a mesa o comandante do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, Coronel Nilson Caldas Ananias. Passo a presidência ao deputado Rainha. Agradeço ao deputado Geraldo Magela e convido para fazer uso da palavra o deputado César Lacerda, líder do PTB. Excelentíssimo senhor, deputado Renato Rainha, que responde nesse momento pela presidência, autor do requerimento que viabiliza essa sessão, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, general Gilberto Serra, senhor comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, coronel Nilson Caldas Ananias, senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, coronel Lúcio Mário de Barros Góes, seja o senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Tasso Réa Janussi, senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Amador de Arimateia, senhores deputados, senhores militares, visitantes, familiares, imprensa. Depois que o deputado Renato Rainha falou e disse sobre tudo o que foi a implantação em Brasília, pouca coisa cabe a falar. E hoje eu estou muito feliz também, porque entre, deputado Renato Rainha, os 12.700 habitantes de 1957, seu amigo aqui estava presente e foi recenseado. Agora, a importância, senhores militares, da presença de vocês aqui, embora notei a falta do
general Darcy Lázaro, foi um expoente também muito grande na consolidação de Brasília, eu estava falando antes com os dois coronéis, o comandante do BGP e da PE, era a chegada dos senhores em Brasília. Nós, que éramos habitantes, éramos os civis, que queríamos a consolidação de Brasília, nós só tínhamos a segurança quando chegavam nova oportunidade da gente ver chegar. E quando a 6ª Companhia de Guardas aqui chegou, nós sentimos que havia uma firmeza, que havia uma segurança, que a capital viria mesmo para Brasília, porque a 6ª Companhia de Guarda estava chegando. E a 6ª Companhia de Guarda, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o capitão Kleber e diversos outros militares, como o Cabo Nascimento, que marcou época também, e outros vinham chegando, e cada batalhão que chegava em Brasília, nós sentimos a segurança. Então, por isto, é que vocês, militares e familiares de militares, sintam a verdadeira segurança. Se hoje nós estamos aqui, deputado Renato Rainha e senhores deputados, falando de numa Câmara Legislativa, nós agradecemos muito aos senhores, porque vocês foram também parte da consolidação de Brasília. A importância de todos foi verdadeiramente aquilo que quebrou a vontade daqueles parlamentares, deputados como Carlos Lacerda e outros, que não queriam a mudança para Brasília. E lembrando também do Marechal Lott. Eles que não queriam, e que Marechal Lott também lutou contra esses que pregavam a não mudança da capital, vocês foram o elo que manteve o respeito, que manteve a tradição para que aqui viesse. Então, foi muito importante, deputado Renato Rainha. E eu, como faço parte dos deputados que têm os casos para contar e os causos, eu fico muito feliz de lhe ver aí, Ingo, quando aqui você chegou como sargento, que chegou aqui como os catarinas afamados, aqueles que vieram trazer para cá aquela grandeza do povo de Santa Catarina e que era apelidado os Catarinas. Aqui chegou em 1958, se eu não estou enganado, Ingo Canche, e que hoje é meu primo. É uma pessoa que nós temos muito carinho. Nós vemos aqui Arimateia ali sentado. Ninguém sabe a história também de Arimateia, do trabalho que esse homem aqui fez, de Janúcio. Nós lembramos bem, quando aqui vocês chegaram. Lembro bem das coisas que foram implantadas. Vejo o nome também do médico Dr. João Palmieri. Quem que não conhece a vida e a luta desse homem? Então, para nós juntar e saber que hoje nós estamos aqui graças a um projeto do deputado Renato Rainha, um dos caçulas, porque o caçula está aqui presente, que é um militar também, que é o deputado Marco Lima, e ver isso só de vocês, que amam Brasília, e que sabem que nós podemos trazer aqui homens de quilates como o general Serra, homens do quilate de todos vocês que consolidaram Brasília com a sua presença, e que, quando aqui chegaram, a gente sentia que realmente havia algo mais. Então, a gente faz aquela homenagem, lembrar vocês, pioneiros, do capitão Marçal, lembrar do tenente Agenor da Aeronáutica, que todos nós conhecemos, não é mesmo, Arimateia? E saber, lembrar também, que não foram só os militares das Forças Armadas também, que a gente tem que lembrar. Quem não lembra que os pioneiros do coronel Mussi, dentro dos nossos casos, ele veio para assumir a GEB, que o Juscelino achou de trazer um militar, um coronel. Então, nós recebemos a notícia, agora vem um coronel comandar a GEB, que era a Guarda Especial de Brasília, e o célebre discurso do coronel Mussi, Arimateia, quando aqui ele chegou e bateu na mesa junto do Juscelino e disse: eu venho aqui para manter a ordem e manto.
Esse foi o discurso, o chamamento da Polícia Militar Mineira, né, que assumiu e para manter a ordem ia manter mesmo. Então, gente, nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes de ver aqui companheiros nossos que naquela época vestiam farda e hoje estão aqui nos seus trajes civis, com as suas famílias, e nós agradecemos. Que Deus abençoe a família de vocês, que Deus traga a verdadeira felicidade a todos vocês, porque a verdadeira felicidade chama morar em Brasília e que vocês estão morando em Brasília. E também faço uma homenagem aqui à PE. Faço uma homenagem à PE por tudo que a PE tem feito em Brasília, por tudo que ela fez e continua fazendo. E também o BGP, eu não sei, ainda se chama BGP ainda, né, que o senhor comanda, que é uma segurança muito grande, que é o batalhão da Guarda Presidencial. E ficaria muito feliz também, e Sargento Ingo sabe disso, que hoje ele é tenente, da Independência, como é que é o nome mesmo, Coronel? Dragões da Independência, Os Dragões da Independência. Vocês já pensaram que alegria para nós? Eu sei que tem gente aqui dos Dragões da Independência. Quando chegou, que maravilha, que vinha descendo a serra, passando perto da cidade do Gama, uma das cidades mais progressivas do Distrito Federal, e eu, ali na saída do Gama, vendo os Dragões da Independência. Que maravilha foi a chegada em Brasília dos Dragões da Independência. Então, disso tudo, por tudo que vocês fizeram, o nosso muito obrigado, e que só Deus poderá pagar. Estamos aqui porque vocês nos colocaram. Obrigado. Muito obrigado, deputado César Lacerda. Com a palavra, o deputado Marco Lima, como líder do PT. Excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, autor do requerimento deste ato e neste momento presidindo a mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, o general Gilberto Serra, neste ato representando o governo do Distrito Federal. Senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, coronel Lúcio Mário de Barros Góes. Senhor comandante do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, coronel Nilson Caldas Ananias. Senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Tássio Rea Jamuzzi. Senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Amador de Arimateia. Senhoras e senhores parlamentares, senhores militares, senhoras também aqui presentes, companheiros e companheiras jornalistas, eu fiz questão de subir essa tribuna não para fazer um discurso alongado, um discurso demorado, mas de realmente que eu me senti como obrigação de estar aqui nessa tribuna falando um pouquinho sobre a vinda gloriosa da 6ª Companhia de Guarda do Exército para Brasília, em 21 de maio de 58. Eu subo nessa tribuna não como parlamentar, mas subo nessa tribuna como brasiliense, nascido nesta cidade, filho desta cidade. E quero aqui, não sei se posso falar, não sei se tenho essa autoridade para falar, em nome de todo o povo brasiliense, em nome de todo aquele jovem que nasceu nessa cidade, mas agradecer a todos vocês o carinho que vocês vieram para cá, para esse cerradão, para esse fim de mundo, né, como diziam, onde largaram as suas famílias, nos seus estados, vieram para cá desbravar a futura capital federal, vieram para cá realmente num ato de coragem, onde muitos não queriam vir, mas vocês vieram. Vieram, e como disse aqui meu amigo César Lacerda, como disse meu companheiro o deputado Renato Rainha, que muito nos honra com esse ato hoje,
qual agradecemos a sua postura nesta casa, a sua atitude de realizar este ato em homenagem aos senhores, e que, se não fossem os senhores realmente, como já foi dito aqui, esta casa não existiria. Brasília não seria hoje essa cidade maravilhosa que está aí, embora muitas coisas devamos fazer ainda por ela, mas os senhores tiveram um papel fundamental na construção da nossa capital federal, onde muitos foram contra a vinda da capital para aqui. E eu queria também tirar uma palhinha aqui, como militar que eu fui, da Polícia Militar. Queria pedir licença a todos vocês, mas também homenagear a todos aqueles policiais militares, bombeiros que vieram também em 59, 60, 61, 62, para cá criar a Polícia Militar com Bombeiros de Brasília, na qual um desses foi meu pai, que veio para cá na fundação da Polícia Militar de Brasília, largou a minha mãe na época, esposa, lá no estado do Rio de Janeiro, e depois, de algum tempo, a trouxe para cá e consolidou aqui a sua família, a nossa família. Então, a todos vocês que a gente faz essa homenagem, que realmente marcou para a história de Brasília e vai marcar para a história do país. E que, deputado Rainha, iremos somar esforços junto com Vossa Excelência, no sentido de realmente a fixar aquilo que o senhor disse aqui, aquela sede ou aquela área, para realmente deixarmos na memória, de uma vez por todas, o local que marca a vida de vocês, pioneiros, para essa cidade. Então, eu, enquanto parlamentar do PT, enquanto deputado, enquanto nascido nessa cidade, me somo ao nobre parlamentar, para que realmente se faça essa vontade, que realmente não é a vontade minha, não é a vontade do senhor, que é autor desse projeto, autor dessa ideia, mas é a vontade de todo o povo brasiliense, em homenagear vocês, pioneiros, verdadeiros pioneiros. Eu cito aqui duas pessoas também, deputado César Lacerda, que veio também na fundação de Brasília, deputado Jorge Cauí, também que está aqui há vários anos, veio também na fundação de Brasília, e a gente não pode também esquecer essas pessoas, desculpa, que estão aqui hoje, na nossa Câmara Legislativa, representando aquelas pessoas que vieram no início. Então, a todos vocês, vou terminar por aqui, a nossa saudação, a nossa salva de palmas, o nosso carinho especial, que vocês continuam e sempre continuarão morando no nosso coração. Parabéns a vocês. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de registrar a presença do presidente da Associação de Papiloscopista Policial, Dr. Júlio Martins, que está na galeria e que nos honra também com a presença representando todos os papiloscopistas policiais do Distrito Federal. Passo a palavra ao deputado Marcos Arruda, líder do PSDB. Excelentíssimo senhor deputado Rainha, autor do requerimento, e neste ato presidindo a mesa, excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, meu amigo general Gilberto Serra, neste ato representando o governo do Distrito Federal, senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Coronel Lúcio Mário de Barros Góes, senhor comandante do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, Coronel Nilson Caldas Ananias, senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, senhor Tasso Ré Jamuzzi, senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, senhor Amador de Arimatea,
Senhoras, senhores, deputados distritais, profissionais da imprensa, funcionários da casa, nobres militares, pioneiros de Brasília. Como líder da bancada do PSDB, e em nome também do meu companheiro, deputado Zé Dimar, subo nesta tribuna para homenagear com toda a justiça esses militares que, desde os idos de 1958, chegaram ao Planalto Central para ajudar a comunidade a garantir, principalmente, a segurança dos trabalhadores e das autoridades da época. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, é com muito orgulho que recebemos hoje, no plenário desta casa, os nobres integrantes da valorosa e saudosa 6ª Companhia de Guarda. Primeira unidade militar a se instalar na futura capital do Brasil, no período compreendido entre 21 de maio de 1958 e 21 de abril de 1960. Esses militares vieram para a nova sede do governo para garantir a segurança dos cidadãos, além de ajudar a sociedade em diversas áreas. Desde a debelação de incêndios, abertura de picadas, trilhas, construção de casas e acampamentos, ajudando, assim, na concretização da tomada do Centro-Oeste, região até então inóspita, por possuir grandes vazios demográficos. Como já disse o deputado Rainha, autor deste requerimento, a 6ª Companhia prestou ainda serviços de grande importância no que concerne à segurança do presidente da República e dos dignatários mais importantes das nações estrangeiras, que vieram à época à nova sede administrativa do país, com o objetivo de conhecer a grandiosa obra do estadista Juscelino Kubitschek e dos eminentes homens públicos Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Bernardo Sayão, entre outros tantos brasileiros notáveis que ajudaram a construir a capital do Brasil. A 6ª Companhia de Guarda, por intermédio de ações contínuas e múltiplas, foi alvo de reconhecimento dos chefes militares e políticos, pois, além de fazer a segurança pública, cedeu médicos, dentistas, para atender a população vigente na época, que não tinha acesso aos serviços médicos hospitalares. Heróis anônimos, os militares da 6ª Companhia de Guarda trabalharam duro para Brasília, para que Brasília se desenvolvesse, sem nenhum conforto propiciado pelos grandes centros urbanos, longe de seus filhos e mulheres, mas sem perder
a obstinação e a valentia para ver uma cidade crescer no vazio do cerrado, para logo depois se tornar o elo de ligação entre o norte e o sul, o leste e o oeste desse nosso país, continente. Por tudo isso, senhoras e senhores, é hora de nós brasilienses, por nascença ou adoção, reconhecermos o importante trabalho desses homens que no passado integraram a 6ª Companhia de Guarda e fizeram do futuro, retratado hoje no presente, esta nossa Brasília, com quase 2 milhões de habitantes. Ponto comum dos brasileiros de todos os estados e regiões. E que no limiar do 3º milênio, sem dúvida alguma, será exemplo para as novas gerações de todos os rincões do nosso país. Congratulo-me, portanto, com vossas senhorias, ratificando novamente as minhas palavras de júbilo pelas suas presenças neste plenário, que hoje lhe presto homenagem com esta sessão solene, que vai consagrar a data do dia 21 de maio como dia do militar pioneiro de Brasília, proporcionando a todos nós um momento de singela lembrança dos acontecimentos passados de Brasília, nos quais os militares pioneiros foram também os principais protagonistas daqueles tempos que não voltam mais. Os militares pioneiros com denodo, guardadia e bravura mostraram que o homem brasileiro é capaz de realizar grandes obras. Brasília foi e é uma das maiores obras da humanidade, tanto que ela é patrimônio histórico da humanidade, cuja arquitetura e traçado físico chama atenção e curiosidade do mundo inteiro. Vocês devem se orgulhar. A atuação de vocês já está registrada na história de Brasília e na história do Brasil. E nós, parlamentares, legítimos representantes da população do Distrito Federal, somos gratos por tudo que vocês fizeram. E esta Câmara hoje oficializa este registro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcos Arruda. Gostaríamos de registrar a presença também nessa sessão solene do senhor Coronel Olímpio de Souza, representando o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, da diretoria da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, os senhores Ingo Cachen, diretor, José Pereira Sobrinho, diretor, Antônio de Araújo, diretor, Valdir Martins de Moraes, do Conselho Fiscal, Aleixo Rodrigues da Costa, do Conselho Fiscal, Emílio Paula Mendonça, diretor, Nilburgues Alves Ferreira, vice-tesoureiro, do senhor administrador regional do Núcleo Bandeirante, Abdel Hassan, e da senhora Maria Garcia Estevam, representando a LBV. Passo a palavra ao deputado João de Deus, como líder do PDT. Excelentíssimo senhor, autor do requerimento, neste ato, presidindo a mesa, deputado Renato Rainha, excelentíssimo senhor, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, general Gilberto Serra, representando o governo do Distrito Federal, senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, coronel Lúcio Mário Barros Góes, senhor comandante do Batalhão
da Polícia do Exército de Brasília, Coronel Nilson Caldas Ananias, senhor presidente da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Tássio Rea Januzzi, senhor secretário da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília, Amador Arimateia, senhoras e senhores, os companheiros deputados distritais, eu fui militar há 19 anos. Na Polícia Militar do Distrito Federal, eu galguei a graduação de segundo sargento. Outrora, isso é uma cultura nossa, aonde diz que o militar é superior ao tempo. E que outrora foi. Eu acho que hoje essa cultura está mudando. Eu acho que o militar é um cidadão como qualquer outro, que tem deveres, direitos e responsabilidade. Mas a gente tem notado que o período autoritário nos tirou muita coisa em relação à nossa cidadania. A nossa lei maior diz que o militar não pode estar afiliado a partido político. Antes de 88, o cabo e o soldado não votavam. Graças ao velho caudilho Leonel de Moura Brizola, líder do meu partido, o cabo e o soldado votou a partir da Constituição Cidadã de 88. Hoje nós temos aqui na Câmara Legislativa o menor salário, que é maior do que um sargento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu posso citar o chefe do meu gabinete, que é um cabo da polícia, hoje ganha mais do que um coronel do Exército. Então eu acho que a cultura da ditadura foi quem tolhiu a liberdade do militar em ter conquistas. Até porque o militar, às vezes, deixa a sua família à mercê de tudo para servir a nação, para servir os cidadãos. E aí? Outro dia eu via, em uma homenagem aos expedicionários, onde um cidadão chorava dizendo que o Exército expulsou ele de sua residência, contrariando até aquela música dos expedicionários que diz a casinha pequenina. Então a sociedade do egoísmo e a elite que não cuida do homem, que é o maior patrimônio da instituição, conseguiu fazer essa violência com aquele cabo velho, falando no linguajar comum, que tanto deu para a instituição e tanto deu para o nosso Brasil. Então é preciso que nós, políticos, e as representações de associações dos militares, faça com que nós tenhamos mais representação política, para no fim de carreira, com 30 e 35 anos, todos os senhores possam dizer: eu tive orgulho de ser militar. Então eu parabenizo todos vocês, e fiz questão de avocar para mim a relatoria dessa nobre iniciativa do deputado Renato Rainha, em parabenizar o militar, que é um cidadão duplo. Ele é cidadão e é militar. E às vezes é tolhido de muita coisa que gostaria de fazer por um regulamento arcaico, draconiano, que não leva a nada, e sim ao autoritarismo, descaso, desmando e muitas vezes às injustiças. Quero parabenizar todos vocês e torcer para que um dia nós tenhamos o militar como um cidadão livre, com direitos e deveres. Muito obrigado. Obrigado, deputado João de Deus. Passo a palavra ao nobre deputado Jorge Cauí, pela liderança do PMDB.
Excelentíssimo senhor, autor do requerimento nesse ato, presidindo a mesa, deputado Renato Rainha. Excelentíssimo senhor, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, General Gilberto Serra, nesse ato representando o governo do Distrito Federal. Senhor comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Coronel Lúcio Mário de Barros Góes. Senhor comandante do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília, Coronel Nelson Caldas Ananias. Senhor presidente da Associação Militares Pioneiros de Brasília, Tarso Reia Jamuniz. Senhor secretário da Associação Militar de Pioneiros de Brasília, meu amigo Amador de Arimateia. Eu quero saudar aqui essa velha guarda aqui presente. As criaturas que prestaram o seu serviço à pátria e hoje, de cabelos brancos, de dever cumprido, nos dá a honra de estar aqui conosco. Eu criei, numa luta muito grande, o Lar do Gelinho Maria de Madalena. Hoje eu abrigo 200 idosos. Mas vocês ficam despreocupados, se estão de cabelo branco, não vou levar para lá, não. Se Deus quiser, vocês haverão de ter o apoio da família, o apoio dos filhos, e esse apoio que jamais deveria faltar, porque é um dever nosso, de filhos, cuidar dos nossos pais. Eu vejo isso lá, filhos que abandonaram os seus pais. Eu tive lá um coronel, aposentado do Exército, foi levado para lá. Terminou seus dias lá. Em gratidão do próprio filho que o levou para lá. Então, eu fiz essa ressalva, num título mais de bom humor, para dizer que vocês são importantes para nós. Vocês foram importantes para a pátria. E vocês hoje estão aqui conosco, nos honrando com a sua presença. Estou aqui falando em nome da bancada do PMDB, do nosso líder, deputado Luiz Estevam, deputado Tadeu Filipelli, deputado Manuel de Andrade, deputado Odilon Aires, presidente do PMDB no Distrito Federal, deputado Daniel Marques, e deputado Pirineus e deputado Benício Tavares. Quero também fazer uma saudação ao sargento Ataíde, pai do nosso querido companheiro Marco Lima, que foi o fundador da Polícia Militar no Distrito Federal. E eu cheguei em Brasília em 1960. Cheguei aqui ainda muito jovem, eu já estou com o peso da idade também, estou com 72 anos. E tive a preocupação de me instalar no Núcleo Bandeirante, e até hoje estou lá. Lutei muito por aquela cidade, por Brasília. Lutei muito para construir as obras sociais que hoje eu administro. É o Lar dos Velhinhos, uma creche em crianças, Casa da Mãe Solteira, Casa da Sopa. Funcionei com albergue 23 anos e uma escola de capacitação profissional. Essa foi a minha missão em Brasília. Eu lutei demais e tivemos a preocupação quando Brasília criou o canteiro de obra, que era o Núcleo Bandeirante, e quando chegou Jânio Quadros ao poder, ele foi ao Núcleo Bandeirante e viva a voz disse: quero fazer dessa cidade a minha Vila Maria. Ah, meu Deus do céu. Não passou 30 dias, mandou arrancar tudo. Leva para a Asa Norte, leva para Taguatinga, acabe com o Núcleo Bandeirante, acabe com o canteiro de obra, não desrespeita aos pioneiros que chegaram. Nós passamos horas difíceis. Começamos a mudar, nós mudaram, e graças a Deus, ele fracassou na sua missão, pediu renúncia, renunciou-se, e o Núcleo Bandeirante permaneceu, e nós lutamos a comunidade do núcleo e construímos, aliás, fizemos um projeto-lei que foi aprovado na Câmara Federal pelos deputados federais, a única cidade satélite hoje aprovada pela área federal, o Núcleo Bandeirante. A Lei 4.020 nos deu a fixação do Núcleo Bandeirante. E lá estamos, trabalhando. Eu queria dizer que
Não foi fácil esses anos de vida no Núcleo Bandeirante, em Brasília. Não foi fácil porque tudo começava. Nós iniciávamos uma batalha da construção da capital federal. E essa construção da capital federal, eu acredito que ela ainda terá que ser concluída, porque falta muita coisa a ser realizada. E nós continuamos com esse carinho, com essa vontade de fazer com que o Núcleo Bandeirante e Brasília cresça cada vez mais. Senhor comandante, eu fiz o tiro de guerra em 49, tenho aqui meu certificado ainda velho, todo remendado, mas também me considero militar, porque fiz o tiro de guerra. Naquela época existia o tiro de guerra e fiz em Uberlândia. Nasci em Uberaba, fui criado em Uberlândia e fiz o tiro de guerra. O meu número era 289.662. E tínhamos um tenente muito bravo, rigoroso, nos levava às marchas forçadas, debaixo de chuva, de temporal, e nós cumprimos, então, assim, o nosso dever militar. Concluí o tiro de guerra, que hoje foi extinto, hoje terão que prestar serviço no Exército. Que beleza prestar serviço no Exército! Isso foi uma coisa maravilhosa, porque hoje nós vemos jovens, senhor comandante, viciados em drogas, jovens que estão descambados para o abismo do erro, vão para o Exército, sai de lá homem, sai homens, homens verdadeiros homens, e traz a segurança para a própria família. E hoje nós estamos aqui comemorando essa feliz iniciativa do nosso querido colega que hoje preside essa mesa, Renato Rainha, de ter patrocinado essa sessão solene em homenagem ao Exército e a vocês, os veteranos, que hoje estão aqui com muita satisfação para nós. Parabéns, Renato Rainha. Eu queria dizer que nós estamos com um projeto-lei na preocupação, criando uma cidade satélite dos pioneiros, na qual estes pioneiros militares e seus filhos, nascidos em Brasília, poderão receber terrenos para construir suas moradias. Como sabemos, os militares, quando deixaram sua farda e passaram para a reserva, entregaram também sua moradia funcional e o solo que passam a receber dificilmente. Aliás, ou melhor, que o salário que recebem dá dificilmente para pagar o solo, o aluguel, onde menos, ou melhor, desculpe, para pagar o aluguel e muito menos para adquirir sua própria moradia. Estou fazendo esse projeto-lei. Se Deus quiser, nós vamos criar a cidade dos pioneiros, para que vocês que ainda não têm um terreno, seus filhos, que já cresceram, ficaram moços, possam receber um lote para construir sua residência, para permanecer e passar seus últimos dias aqui em Brasília. Eu tenho certeza que todos os deputados aqui apoiarão. E tenho certeza que o governador do Distrito Federal não fará ressalvas. Ele terá que liberar esse projeto para que nós possamos, muito breve, ter a cidade dos pioneiros. A área não falta, tem muita. Agradeço a Deus pelas bênçãos desse dia de hoje. Que beleza! Ver os homens que trabalharam, lutaram por Brasília. Os homens que trouxeram a segurança para Brasília. Hoje aqui estarem conosco, recebendo o nosso abraço fraterno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dos 24 deputados que aqui labutam. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe, ilumine seus passos, para que sejam felizes sempre. E dizer de alta voz, servir a pátria, servir com dignidade, com sabedoria e alegria. Obrigado. Muito obrigado, deputado Jorge Cauí. Gostaria de agradecer também a todos os líderes de partidos que usaram da palavra. E vamos passar, neste momento, a ouvir o secretário da Associação dos Militares Pioneiros, senhor Amador de Arimateia.
Sei lá, sou eu que sabe. Ao prestante deputado Renato Rainha, a Associação dos Militares Pioneiros de Brasília reconhece o culto de admiração que todos os seus membros mantêm em torno do seu nome. Sabemos um dos mais brilhantes da galeria dessa Assembleia de homens admiráveis, que representam e materializam as ideias e a vontade do povo do Distrito Federal. Portanto, senhores deputados, traçar, mesmo que superficialmente, o perfil do caráter e a vida de tão ilustre um homem público em todos os setores em que exerceu a sua grande atividade, é tarefa que se nos afigura além da nossa possibilidade de orador medíocre. Todavia, o cumprimento de um dever de gratidão, qual seja o de render sincero e merecido preito de homenagem ao distinto parlamentar, que desde os primeiros dias da existência da Associação dos Militares Pioneiros de Brasília se fez presente às nossas aspirações com o brilho da sua inteligência, para que se perpetuassem para a edificação dos pósteros os traços indeléveis da presença pioneira da 6ª Companhia de Guarda durante a construção de Brasília. Quem lançar um olhar retrospectivo para a nossa recente emancipação política e estudar os homens e as coisas do nosso tempo, acompanhando-lhe a vida e ações, não deixará de tomar-se de admiração e nem se recusará a esse homem notável a celebridade de quem é digno. Assim, senhor deputado Rainha, ao saudá-lo em nome da família dos militares pioneiros de Brasília, queremos reafirmar que há nomes que sintetizam o civismo, a pátria e encerram a voz de um povo no ligeiro concerto da sua prolação, porque revivem a história, relembram a tradição e significam o orgulho de seus concidadãos, de seus pares, porque representam, como avançados expoentes da cultura e patriotismo, um patrimônio moral para a terra Brasília que nós vimos nascer. Com certeza, deputado, Vossa Excelência é um desses. Em continência, saúde. Aos nossos companheiros que já partiram. Meus senhores, não estamos aqui para deixar que os mortos enterrem seus mortos. No caso da nossa associação, os companheiros que rumaram ao quartel-general eterno não desertaram das nossas fileiras e nem se ausentaram do entusiasmo do restante da tropa que permanece aqui na terra, a cultuar com saudade a lembrança dos feitos dos nossos camaradas que se desligaram ex officio da nossa unidade, passando a efetivos do quadro da milícia celestial do exército do nosso oficial maior, permanecendo, no entanto, adidos como se efetivo fosse nos corações de todos nós. A todos esses saudosos companheiros, a nossa eterna lembrança. Excelentíssimo senhor General de Brigada Gilberto Serra, digníssimo secretário de Segurança Pública, no momento representando Sua Excelência, o senhor governador do Distrito Federal. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, excelentíssimos senhores deputados, ilustríssimo senhor Coronel Lúcio Mário de Barros Góes, comandante do Batalhão de Guarda Presidencial, ilustríssimo senhor Coronel de Infantaria Nilson Caldas Ananias, comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, ilustríssimo senhor Coronel Olímpio Oliveira de Souza, representante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Quero ainda, em posição de sentido, também saudar, em nome de todos os elementos da 6ª Companhia de Guarda, o nosso presidente, Coronel Tasso Rea Januzzi. Meus camaradas, amigos de longa data, saúdo-os com meu coração de infante,
E, em especial, quero também deixar registrado, senhor presidente, a alegria de quando alguma vez, a fala nos é concedida, de podermos falar num sustentáculo de toda a nossa existência. Aquelas que foram e são ainda a representação maior daquilo que hoje significamos, se é que significamos. Então, a todas vocês, nossas mulheres, a todos vocês, componentes da nossa família, já não preciso mais saudar, pois assim já o fizeram todos aqui presentes. O tempo tudo corrói, mas reserva do morto a seiva secular do trabalho ou martírio, que foi a sua existência, nobreza ou delírio. Assim, no val amargo aos pórticos deste horto, se passa o amor, a vida, a crença, a dor e a glória. Porém, há um poder que eternamente fica, a história. Assim, senhor presidente e senhores deputados, a um homem, quando é dado uma missão aparentemente impossível, a de trazer uma mensagem brotada do fundo de corações velhos e confrangidos, mas ainda ufano entre as costelas, mensagem esta que será dirigida a pessoas tão ilustres, tão representativas, ele, o homem, o designado, a aceita como um desafio e a realiza com dedicação e destemor. Para ele, o homem, o mais importante é fazer o seu trabalho tão bem quanto possível. E ainda, neste púlpito, sozinho, aguentar um carrilhão de emoções. Este é o quadro do momento. A emoção, a história. Falemos delas, então. É nesta data, 21 de maio de 58, instalada em terras do município de Planaltina, estado de Goiás, no sítio onde será construída a futura capital, a 6ª Companhia de Guarda, em seu quartel provisório, situado entre o Brasília Palace Hotel e o Palácio Residencial do Governo, que terá entre suas múltiplas missões guarda de honra do senhor presidente da República, do Palácio Presidencial e outras de ordem social, quando chamada ou quando convocada. Criada pelo Decreto 42269, de 17 de setembro de 1957, passou o seu contingente a fazer parte integrante da 4ª Região Militar, sendo nomeado o seu primeiro comandante, o capitão Kleber Gomes Ferreira. Em 15 de fevereiro de 1958, era instalada provisoriamente em Goiânia a 6ª Companhia de Guarda, em um galpão cedido pelo governo de Goiás, em cujo local ia sendo reunido todo o material que pouco a pouco chegava, e alojados os primeiros elementos já pertencentes a esta unidade. Em dias seguidos, outras unidades do Exército cooperam com o pessoal para a formação do nosso efetivo. E assim é que, em datas sucessivas, apresentavam-se à nossa companhia oficiais, sargentos, cabos e soldados, vindo de todos os quadrantes do país, que iriam constituir o primeiro contingente de tropa federal a ser instalada na futura capital. Aqui, senhores deputados, no coração do nosso imenso Brasil, com a nossa companhia em plena atividade, neste dia 21 de maio de 1958, sentimos o orgulho de que todos os nossos sacrifícios simbolizam o esforço anônimo dos pioneiros modernos conquistadores do nosso Brasil Central. Dos feitos e da bravura falam os outros, os historiadores. Entretanto, senhores, permitam-me, através de um breve retrospecto, ressaltar o papel desempenhado pela 6ª Companhia de Guarda como núcleo pioneiro do Exército Brasileiro na nova capital do país. Assim, lutando contra as dificuldades normais e características daquele período embrionário, souberam os componentes da 6ª de Guarda plasmar a fibra e o espírito de sacrifício que sempre marcaram a atuação da nossa companhia no cumprimento de todas as missões que lhe foram confiadas. Então, a 21 de maio de 58, soou pela primeira vez em Brasília o clarim, anunciando a alvorada que implantava o marco definitivo da instalação do Exército na futura capital.
E neste dia tremulou no mastro a insígnia do comando da 6ª Companhia de Infantaria de Guarda Presidencial. Vencendo sempre com perseverança e força de vontade todos os obstáculos, tendo sempre em mente batalhar em prol de uma causa edificante, a 6ª de Guarda, em tudo entrosada no espírito empreendedor do grande e saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, se fez presente no Cerrado, cauterizando a acidez dos descrentes da época com entusiasmo e adubando a mente criativa e realizadora para a conquista do grande ideal, Brasília, nova capital. O tempo passou, a mão calejou, o homem cresceu e finalmente raiou a aurora brilhante de 21 de abril de 1960, dia memorável e verdadeiramente nacional, que apagou o facho da discórdia, reuniu os interesses dos cidadãos e pôs em silêncio tantas paixões. Esse dia marcou uma das fases mais importantes da nossa história. Por isso, a posteridade jamais lançará suas vistas para o grande acontecimento sem contemplar, deslumbrada, a beleza daquele dia, porque foi nele que se deu a estabilidade a nossas instituições, que se marcaram e definiram os direitos dos brasileiros marcharem rumo ao oeste. O presidente de todos, cujo nome será lembrado para sempre, compreendeu que, jurada a Constituição, deveria ser ela conservada como penhor seguro da nossa liberdade de crescer, tomando o caminho célere rumo à integração nacional. E é dessa integração participativa que queremos nos referir nas letras seguintes. Diz o cancioneiro militar que, aspas, nós somos estes infantes cujos peitos amantes nunca temem lutar. Vivemos, morremos para o Brasil nos consagrar. Mostremos que em nossa pátria temos valor imenso e no intenso da luta. Fecha aspas. Nesta fala, o poeta é peremptório. Nunca temem lutar. Por isso, senhores deputados, é que entendemos ser hoje, o aqui e agora, o momento ideal de continuarmos a desenvolver as atividades às quais nos dedicamos por mais de 35 anos de nossas vidas. Se hoje o tempo deixou marcas nos nossos cabelos, quis ele apenas cobrir de pelos brancos o ninho das nossas ideias. Esta, sim, o passar dos dias nada conseguiu, senão clareá-las, adaptando-as e moldando-as aos dias modernos de hoje. Pois é assim, a nível de vanguarda, que reza o nosso estatuto, que, aspas, além de difundir o espírito da corporação, a unidade e a camaradagem entre a tropa pioneira, que nós mostremos, no intenso da luta, que é nossa obrigação desenvolver o espírito de fidelidade à pátria, empregando esforço na disseminação do ensino em todos os seus graus, qual seja nacionalidade, cidadania, deveres para com a pátria, a sociedade e a humanidade, desenvolvendo em todas as áreas o sentido de brasilidade. Dessa forma, senhores deputados e senhores chefes militares, queremos enfatizar que a Associação dos Militares Pioneiros de Brasília não foi constituída ao som do canto da cotovia e nem tampouco no badalo da hora da saudade. A 6ª Companhia de Guarda ainda existe para dizer a todos os governos, aos comandos militares e a todos os segmentos educacionais que é chegada a hora da escalada cívica na comemoração das nossas datas nacionais. Recordar com entusiasmo os nossos feitos históricos, ensinando aos nossos jovens quem foi Caxias, sua vida, suas conquistas. Homens como Osório, Rodrigues Alves, Hermes da Fonseca, Deodoro, Nilo Peçanha, Padre Diogo Feijó, Tiradentes, José do Patrocínio, Rui Barbosa e tantos outros heróis que, por descuido do nosso ensino, são inteiramente desconhecidos da nossa juventude. É necessário que evitemos novamente que as nossas datas mais festivas, proclamação republicana, independência e tantas mais que sejam, sejam suas comemorações esvaziadas por medidas de economia, o que ocasiona a fuga do povo e que o leva a não auferir a maior lição de brasilidade, negando-lhe a sua participação. Lembrar que os nossos símbolos